trabalharem. Muito bem. Populações, primeiro o conceito, né? Grupo de indivíduos da mesma espécie, né? Numa determinada região, convivendo, né? Interagindo, não só entre os seus componentes, como com todos os elementos daquele local, né? Tanto os vivos, que a gente chama de bióticos, quanto os não vivos, que a gente chama de abióticos. Né? E é essa interação que nos interessa. Por que nos interessa essa interação? Porque eu quero saber a variação do número de indivíduos, né? E quais os fatores que interferem na variação do número de indivíduos em relação ao tempo. Por isso que é dinâmica de populações, ou seja, né, a variação do número de indivíduos de uma população ao longo do tempo em um determinado local. Então é dinâmico, é móvel. Muito bem. Aí está, né, um grupo de flamingos, né, num lago, se reabastecendo, possivelmente é um lugar de reabastecimento, né, alimentar, ou lugar de reprodução. Né? Então aqui tem uma ideia muito interessante, que é a densidade. Uma das características de uma população que a gente tem que ter dados, que são muito importantes, é a densidade. Né? Então, número de indivíduos por área, se tu estiver trabalhando com água, lembra que tu tem que trabalhar com o volume. Né? Por que densidade é importante? Olha, tem uma série de fatores, né, que a densidade vai me apontar que vai dar problema. Que fatores já que a densidade pode me dar alguma informação importante? Bom, se a densidade aumentar, a alimentação vai reduzir. O que eu espero? Mortalidade. Né? Se a densidade é muito, muito pequena, né, conforme a espécie, eu estou esperando um grande crescimento populacional, porque tem uma vastidão de recursos para o local que eu espero que essa população ocupe. Né? Então, esse lugar requerendo esse alimento, esses recursos de sobrevivência. Então, a densidade é muito importante. Né? Ela vai me indicar muitas coisas. Nicho ecológico. Eu também tenho que operar, além do conceito de população, de densidade da população, quais as características de modo de vida dessa população, o seu nicho. Tá? Então, tudo que é relativo ao comportamento de uma espécie em relação ao ambiente é o seu nicho. Quando se alimenta, quais são os seus alimentos preferidos, quando se reproduz, quantos, normalmente, né, elementos de nova geração vai produzir, né? Que tipo de inimigos tem? Tem predador, tem um consumidor primário, tem parasita, não tem parasita, que tipos de parasita? Tem competição com outras espécies, tem competição quando aumenta a sua densidade, e aí nós estamos começando a falar sobre o modo de vida. Este modo de vida é fundamental, porque quando eu altero componentes do local, do seu hábitat, eu posso indiretamente degradar o modo de vida dessa espécie. Né? Então eu tenho que saber o que está acontecendo, às vezes, com uma taxa de mortalidade, está relacionado a uma alteração do ambiente e do nicho ecológico dessa espécie. Né? Então é fundamental conhecer o nicho. Né? Então aí está o alerta. Qualquer alteração nos fatores, né, que constitui o nicho pode gerar alteração nas taxas, né, características de população, taxa de natalidade, mortalidade e da sua dispersão, que é emigração e imigração. Tá? Então, saber como uma espécie vive, o seu modo de vida é fundamental, que é o seu nicho. Em determinado local, ela desempenha esse nicho.
E aonde ela desempenha esse nicho, lembra, é o hábitat dela. Muito bem. Taxas que vocês têm lá na página 123. Quais são as taxas características, né? Características de uma população, que é o item 6 lá, né? Na página 123. Então, medidas que eu uso. Natalidade, quantidade de indivíduos novos em um determinado tempo, né? Que está renovando essa população, fazendo com que ela também aumente em alguns casos. Mortalidade. A mortalidade se espera que se acentue, principalmente, né, no período máximo de vida desse tipo de organismo. Mas pode ter mortalidade em qualquer fase da vida. Uma fase muito perigosa, por exemplo, é os jovens, os recém-nascidos. Então nós temos que saber qual é a taxa de mortalidade, pode ser por faixa etária, como pode ser da população como um todo. Né? Então, o número de óbitos. Né? Sempre no intervalo de tempo, né? Só para voltar aqui e dar atenção, né? Sempre no intervalo de tempo. Isso vai variar. Principalmente micro-organismo, tu pode usar minutos. Grandes organismos, tu pode usar anos, décadas, né? A variação dos óbitos. Né? No caso agora dessa pandemia, nós estamos vendo que estamos acompanhando os óbitos relativos à epidemia, que causa problemas orgânicos, que pode levar ao óbito em pouco tempo. Então nós estamos acompanhando na nossa população, né, Brasil, nessa região brasileira, por 24 horas. Né? Para aqueles que não estão acompanhando, espero, né, que tenham uma certa atenção sobre isso, que pode ser temas de provas e importante enquanto cidadão. Nós já estamos na taxa de 1.100 pessoas, 1.100 pessoas morrendo em 24 horas devido a esse parasita intracelular, né? Ou seja, é um absurdo, né? É um absurdo. Bom, além, nós temos das taxas de natalidade e mortalidade, né? Temos a taxa de dispersão. Tá? Entrada, imigrante. Saída da localidade num intervalo de tempo. Emigrante. Tá? Então, cuidado, porque essas taxas são importantes em termos de avaliar o crescimento, estabilidade ou até o decrescimento de uma população. Chama atenção na página 123 que essa terminologia está trocada, pessoal. Né? Por favor, só alterem ali. Fertilidade, o quanto uma fêmea é fértil. Então, é o seu potencial fisiológico reprodutivo. Tá? Então, vamos dizer, de tal a tal época ou de tal a tal idade, uma fêmea pode gerar filhotes. Quantos filhotes? Quantas sementes? Né? Fecundidade é diferente. Fecundidade é a performance real. Quantas fêmeas tiveram filhotes e quantos filhotes por fêmea numa determinada época. Aí é o número de nascimentos real, né? Efetivo. O conceito está trocado aí no livro, né? Então cuida lá que houve probleminha lá na edição do texto. Tá? Bueno, além dessas características, né, nós temos agora ali já no finalzinho da página o conceito de potencial biótico, inclusive com um gráfico ali que é importantíssimo. O potencial biótico é um cálculo óbvio, né, teórico, isso é uma informação teórica, mas é específica. Cada população de cada espécie tem uma capacidade de crescimento, né, sem limitações, que tende ao infinito. Quanto tempo leva para esse crescimento já tender ao infinito? Tá? Ou, de novo,
é uma taxa teórica, é um potencial, então, teórico e é específico. Vamos ao caso, se fossem micro-organismos, né, bactérias, em alguns grupos podem chegar a 102 mil indivíduos em 10 horas. Tá? Olha como é que fica o gráfico, fica lembrando uma letra J, por isso que a gente chama de curva em J. A curva em J é o potencial biótico. Isso leva 10 horas. Tá? Nós, humanos, leva muito mais tempo, mesmo a gente imaginando, né, a fecundidade, né, máxima das nossas mulheres, né, nós teríamos muito tempo para atingir o potencial biótico humano. Né? Então, de novo, nós não estamos aqui colocando os fatores que limitam o crescimento. Estamos só supondo quanto tempo leva um conjunto, né, de uma determinada população para se reproduzir aqui tendendo ao infinito. Então isso aqui é, de novo, específico. Essa é a famosa curva em J. Se a gente chegar a verificar algo parecido na natureza, o que vai acontecer quando o número de indivíduos, né, num determinado tempo está crescendo, olha aqui, ó, muito rapidamente, o número de indivíduos está, ó, aumentando num tempo muito curto. Falta de recursos para sobrevivência. Falta de recursos. Então, aumentou demais a densidade, né? Então nós temos uma maior densidade. Esta maior densidade vai levar ao quê? Falta de alimentos. O que eu espero se isso aí for um gráfico real? Mortalidade absurda. Pode levar até a mortalidade de quase toda a população. Né? Então, aquilo que estava em máximo potencial biótico pode levar a própria espécie, pela falta de recursos para sua sobrevivência, alimento, levar à extinção da espécie no local. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Tá? Então, essa curva em J, ela não permanece na natureza. Ela é só uma tentativa de a gente teorizar o máximo de indivíduos, né, e quanto tempo leva para atingir esse máximo de indivíduos. Tá? Veja que tem um gráfico, que é também uma informação que a gente tira da natureza, e a gente pode teorizar 3 populações aqui nesse quadro aqui, ó. Número de sobreviventes e a faixa etária, né, o tempo decorrido de cada um após o nascimento. Tá? Então a gente pode dizer que aqui é a fase inicial da vida, né, intermediária e o final de vida de 3 populações. Então, 3 faixas etárias aqui. Tá? Vamos começar por esta verde, né, que é a população 3. Essa população 3 tem como característica o quê? Grande quantidade de descendentes. Por exemplo, os insetos, né? Colocam uma infinidade de ovos, de larvas. Cuidam dessas larvas, desses ovos? Não. Né? Então, o que acontece na primeira parte da vida desses novos seres? Grande mortalidade. Olha a quantidade de indivíduos que começou lá muito alta e desce radicalmente. Por quê? Não existe proteção. Então, uma grande mortalidade na primeira fase da vida. Depois, um decrescimento, né, natural, mortalidade em todas as outras fases, mas é mais estável. Olha esse outro caso. Uma grande quantidade de indivíduos, não tanto como os insetos, mas existe um pouco de cuidado parental. Pouco de cuidado parental. O que é o cuidado parental, pessoal? O cuidado parental é cuidado que os adultos têm sobre os filhotes. É pouco.
Então veja que a mortalidade na primeira fase, ó, a mortalidade na primeira fase é mais equilibrada, assim como todas as outras fases de vida. Tá? E a primeira população? O que está acontecendo na primeira população? Bom, via de regra, tu vê que o número é igual, mas essa população, por que tem pouca mortalidade? Olha aqui, é quase uma linha caindo aos pouquinhos, pouca mortalidade nas primeiras fases de vida. Bom, 2 elementos importantes característicos da evolução. Primeiro, não colocar tantos filhotes numa única vez. Segundo, proteção dos pais. Olha aqui, ó. Proteção e poucos descendentes. De maneira que tu protege, alimenta, cuida dos predadores, né? Cuida até da competição dos outros adultos e tu possibilita que estes jovens cheguem até a próxima fase. Tá? Mas aí tu tem que ter menos filhotes. Ah, mas todos têm o mesmo número. Sim, é que é projetados todos na mesma reta. Né? Mas essa população é diferenciada. Né? Essa população tem cuidado parental e poucos filhotes. Deixa eu ver aqui o que estão pedindo. Meu Deus, estão todos aqui já saudosos. Muito bem. Continuando na aula, pensei que era alguma pergunta aqui, mas eram manifestações solidárias, né? Olha o que caiu, pessoal, na URGS em 2013. Pô, mas é o mesmo gráfico? Exatamente, o mesmo gráfico. Olha lá, ó. Idade, número de sobreviventes, ó, curva 1, 2 e curva 3. O que o aluno tinha que mais ou menos olhando para essa curva raciocinar? Ó, curva 1, os indivíduos, né, têm um índice de sobrevivência muito grande nas fases iniciais da vida e depois vai decaindo, óbvio, até chegar ao máximo, né, do potencial de sobrevivência em idades avançadas. Né? A população 2 intermediária e a curva 3 é o caso típico, né, dos seres mais simples, mesmo animais, vegetais ou micro-organismos. Né? Grande quantidade de descendentes, mas sem nenhum cuidado, muita mortalidade nas primeiras fases da vida. Depois regula, né? Depois que atinge a maturidade, regula. Se tu interpretasse esse gráfico, aí aquelas afirmativas das questões ali seria barbada. Então, depois, se tu assistir essa aula com atenção, tu pode dar uma olhadinha nessa questão. Não me lembro se ela está no livro, né? Mas qualquer coisa tem aqui essa aula gravada para tu dar uma olhada nas afirmativas. Tá? Vou tocar porque temos bastante coisa aqui para ainda conversarmos. Né? Curva sigmoide. A curva sigmoide parece uma curva em um S, né, mais assim alongado. Né? É a curva real de crescimento. Isso que a gente chama de curva real de crescimento, ou sigmoide. Então agora eu vou considerar todos os fatores ambientais atuando sobre a população e eu fico acompanhando o crescimento dessa população ao longo do tempo. Tá? Nós temos 3 fases importantes que devem ser reconhecidas numa curva sigmoide. A adaptação, crescimento lento, tá? Ou seja, é mais difícil um grupo pequeno de uma determinada espécie, né? Nas primeiras fases de um hábitat novo. Quando essa população já tem um determinado número de componentes, há uma exploração, né, rápida dos recursos do local, então ela também cresce muito rápido. Aí chega o máximo de indivíduos que têm condições de viver bem naquele local, a gente diz que atingiu a resistência ambiental do local. O máximo que aquele ambiente, que aquele local
suporta, né? O máximo que suporta. Aí nós temos esse gráfico aqui, ó, curva sigmoide. 3 fases, olha a azul, crescimento lento, uma fase de adaptação. Tá? Veja que começa a tender a formar um J, mas não. Aí dá uma pequena desacelerada no topo dessa fase chamada de máxima, né? Exploração máxima. Então começa um crescimento, né, exponencial e aí começa a diminuir a velocidade. Lembra que aqui é tempo e aqui é número de indivíduos. Quando chega nesta área em amarelo, né, em diante, tu tem o que? A estabilidade. A estabilidade. Mas essa estabilidade significa sempre o mesmo número de indivíduos? Não. Vai acontecer flutuações e oscilações, né? Então nós temos oscilações quando temos pequenas variações conforme o passar do tempo do número de indivíduos na população, tá? Então nós temos pequenas, né? Então nós não temos grandes. Quando nós temos grandes variações em relação a, por exemplo, talvez uma mudança climática sazonal de 2, 3 anos seguidos, pode ter uma grande variação, né? Para mais ou para menos, né? Então, nós temos aí flutuações. Tanto oscilações e flutuações, né, atuam em qualquer fase. Mas quando temos essa estabilidade, de novo, nós não temos uma linha reta, nós não temos um número sempre igual de indivíduos. Eles vão variando em relação ao tempo, mas nunca continua um crescimento exagerado, né? Se houver uma diminuição, temos que saber o que está acontecendo. Talvez até tenha sido uma alteração do hábitat, né? Então, olha ali, ó. Todas essas duas podem ser resultantes, tanto as oscilações quanto as flutuações. Por exemplo, como eu citei, os fatores climáticos terem se alterado, surgir mais indivíduos e aí a densidade aumenta, mais competição, ou, né, uma outra população que tenha nicho ecológico parecido, aí uma competição interespecífica, o aumento dos predadores, do parasitismo, falta de alimento, tudo isso ocasiona oscilações e flutuações, certo? Agora, como eu disse, lá na página 123, tu tem esse gráfico e tem que saber falar destes gráficos, né? Olha lá, ó, curva, né, que está nos remetendo ao potencial biótico de uma espécie. Então, isso aqui é no campo teórico. Isto aqui é teórico, não esqueça. Ó, vou botar aqui para você não esquecer. Isso aqui é teórico. Óbvio que cada espécie tem um potencial de crescimento. Então, isso aqui é específico. Se é teórico, ó, criatura que está aí de pantufa na frente do computador, ainda de pijama, vai tirar esse pijama, tá? Teórico, então, significa que é ideal. Ideal. O que está faltando? O que eu não considero aqui no potencial biótico? Todos os fatores limitantes do crescimento de uma população, que a gente chama resistência do ambiente. Quando eu ligo com a curva real, com o gráfico real ou sigmoide, curva real ou sigmoide, aí eu acompanho o crescimento em loco, lá no lugar. Eu vou contar o número de indivíduos ao longo do tempo e vou ver que ele passa por 3 momentos praticamente, né? 3 momentos, né? Fase de adaptação, a fase de exploração máxima dos recursos e a estabilidade, né? Nesse momento de estabilidade, o que ele atinge no momento de estabilidade? Esse número imaginário de indivíduos
que está nessa reta azul. Ó, projeta aqui, ó. O que é isso? Tamanho populacional ou carga biótica máxima de suporte que o ambiente dá. Então, carga biótica máxima, a gente pode chamar isso aqui de carga biótica no sentido de seres vivos máxima, ou carga, né, o tamanho da população máxima de suporte que o ambiente consegue sustentar. Veja que existe sempre uma variação ou oscilações e flutuações, né? Não é linha reta, tem essas, né? Então, se tu pegar uma população, né, nós temos sempre que considerar a resistência que existe no ambiente para o seu crescimento. Por exemplo, não nasce equivalente o número de sexos, né, o número de indivíduos masculino e feminino. Isso pode atrapalhar, né, a formação de uma nova geração, né? O clima, né, o tamanho, o espaço desse local onde está acontecendo a implantação de uma nova população. Tudo isso são fatores limitantes, né? A competição com as espécies locais ou quando aumenta a densidade, a competição dentro da própria população, né? As mortes vão vindo pelo quê? Por acidentes, né? Coisas que a gente não prevê, predadores, né? Falta de alimento, falta de local de abrigo, então doenças podem ocorrer pelos fatores ambientais, né? Gerando mais óbitos. Tudo isto faz parte da resistência. Então, para tu calcular se uma população está crescendo, ou está diminuindo, ou está estável, tu vai considerar a taxa de natalidade, mortalidade e da dispersão. Então, nós temos aqui sempre, né, esta estrutura. A população, a entrada de mais elementos na população se deve à natalidade e à imigração. A perda de indivíduos, mortalidade, os óbitos, e a emigração. Aqui está, ó, a lógica. Ó. Natalidade e imigração, maior que mortalidade e emigração, está crescendo. Se for menor, decrescendo. Mais ou menos semelhante, estável, né? Estável. Então é um caso, por exemplo, lá do estágio, né, de carga biótica máxima, né? Muito bem, um estudo muito utilizado é esse feito com micro-organismos, né? Então nós temos aqui o gráfico de densidade dos organismos, micro-organismos, são paramécios, né? São protozoários de água doce, né? Duas espécies, Paramécio aurelia e Caudato, né? O cara que fez esse estudo, né, o Gause, chamou isso de princípio de Gause. Duas espécies que têm o mesmo hábitat e o mesmo nicho ecológico não conseguem permanecer juntas, então, no mesmo hábitat. Vão ter uma competição que pode levar à exclusão. Por isso, exclusão competitiva pelo alimento. Neste caso, ele fez essa avaliação populacional, quando que se atinge a estabilidade, em aquários diferentes, em dois ambientes. Então, um para o aurelia e outro para o caudato, para os dois paramécios. Então, eles se separaram. Tá? Quando colocou junto, olha o que aconteceu no mesmo aquário. Tá? Olha o que aconteceu no mesmo aquário. Né? Parecia que o nosso amiguinho, Caudato, esse mais compridinho aqui, né, estava com uma população, né, crescendo muito e com o alimento praticamente monopolizado. E o outro vai crescendo um pouquinho mais lento, mas sempre crescendo, crescendo, passa a população do Caudato, o aurelia, e daqui um pouco, conforme vai crescendo mais o aurelia, começa uma competição interespecífica de maneira
a excluir a população de caudato. Então, por isso que é chamada exclusão competitiva. Porque eles tinham o quê? O mesmo nicho. Mesmo nicho, no mesmo hábitat, dá problema, né? Então é chamado princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva, certo? Trabalhamos muito com esta variação das populações presa e predador. Um trabalho muito clássico, que vocês têm um gráfico pequeno aí que cai muito em provas, né? É o caso do lince e da lebre. Ao longo de 90 anos foi feito um estudo numa reserva em que revela o quê? Oscilações e flutuações, né, na população já estabelecida de presa e predador. Deve-se considerar, primeiro, que o lince não come só lebre, não é a única presa, né? Então, é a principal fonte. Então, uma população, se é a sua principal fonte de alimento, uma população regula a população do outro. As duas. Não é só o predador que regula a de presa. Não. Por quê? A presa principal é a sua fonte de alimento. Então, se tu projetar, né, vamos ao caso aqui, ó, lá no ano de 1865, tá? Aproximadamente 140 mil, ó, tá em milhares, lebres existiam. Por que chegou a tal ponto? Porque no ano anterior, ó, 1864, praticamente não tinha lince. Então, cadê a resistência ambiental para as lebres, se não tinha o predador? Então, chegou a um grau máximo. Mas isso, um monte de lebres, favoreceu no próximos anos ao quê? O crescimento dos predadores. Olha aqui a consequência, ó. Olha como o número de predadores vai crescendo e olha a consequência lá nas presas. Ó, diminui. É isso que a gente chama, né, de efeito um sobre o outro. Ou seja, há uma reflexão de controle de ambas as populações. Então, quando uma está em cima, a outra está mais embaixo. Então, elas vão sempre se desencontrando, né, já que uma controla a população da outra, né? Isso é um estudo aí de 90 anos. Né? Então, vocês veem que o controle que o predador faz sobre a presa, o número de presas também controla a população de predadores, né? É esse mais ou menos o tipo de raciocínio que a gente tem que ter em relação a estes gráficos. Certo? Muito bem, vou descartar aqui, vamos entrar num outro gráfico aqui, que é este aqui, ó. Vamos entrar em outro. Ai, meu Deus, onde é que tá aqui? É tanta information aqui junto aqui. Deixa eu só retornar aqui, porque nós estávamos já adiantado aqui nas relações. Todos estão vendo esse slide que tá uma tartaruguinha aqui. Viu? Olha só, todos ligados. É que tem que trocar aqui as apresentações que dá bom. Então, o próximo assunto, ó, maravilhosos alunos, alunas, de pijama, sem pijama, com pantufa, sem pantufa, tá? Comendo biscoito na frente do computador, enchendo de farelo, tá? Vocês vão ver as sucessões ecológicas, né? Então, só para fazer um panorama assim de interligações, dentro da ecologia já vimos aí os conceitos básicos, né? Tudo relacionado ao ecossistema, que é o grande conceito que a ecologia articula.
Dentro desse ecossistema, trabalhamos com as relações tróficas, alimentares, porque alimento traz matéria, biomassa, e junto com essa biomassa vem energia para as nossas funções biológicas. Então vimos lá as interações entre os vários níveis tróficos em que a energia é unidirecional e a matéria é cíclica. Por isso que o passo seguinte foi os ciclos biogeoquímicos, da onde vêm os elementos que constituem a vida, a biomassa, né? Onde é que está no ambiente? Horas estão nos seres vivos, horas estão nos fatores lá, nos elementos abióticos. Posteriormente, vimos que dentro do ecossistema, além das relações tróficas clássicas, temos uma multiplicidade de relações entre os seres vivos. A gente quis mapear as principais interações ecológicas, então, dentro da comunidade. Agora, estávamos vendo que cada população dessa comunidade tem suas características próprias, né? De crescimento, de ocupação, né? De um determinado nicho, né? E, para completar, né, nós temos dois assuntos importantes da ecologia. Como ocorre ao longo do tempo a ocupação de um determinado espaço, de um determinado volume. A gente trabalha principalmente com parte terrestre, né? As sucessões ecológicas. O que seriam as sucessões ecológicas? Alterações, a gente acompanha as alterações de um lugar quando está sendo ocupado pela vida. Por quê? Os seres vivos, né, as populações que chegam no local, são, óbvio, né, são restritas àquelas condições ambientais do local, dos fatores abióticos. Mas quando chegam os seres vivos, eles alteram esses fatores. Então, se eles alteram os fatores, facilita talvez a ocupação para outros seres vivos chegarem no lugar. Isso é chamado de sucessões ecológicas. A alteração na composição dos seres vivos e também dos fatores abióticos de um determinado local. Então a gente chama isso de sucessões ecológicas. Alterações graduais, ordenadas, eu posso acompanhar, cada vez mais complexas, então são progressivas, em um determinado ecossistema, resultante do quê? Da ação contínua dos fatores ambientais sobre os organismos e dos organismos sobre o ambiente. Tá? Em resumo, aí está o que seria o estudo de sucessões ecológicas. O que é uma sucessão ecológica? Ok? Bueno. Fases. Né? Eu já tinha aqui botado uns garranchos. Né? Fases. São 3 fases. Não esquece, são 3 fases. Fase inicial é a fase mais agressiva à instalação de vida. Então, se é a fase mais agressiva, os organismos também têm que ser muito resistentes. Tem que ter uma biologia muito resistente. Tá? Então, é a fase de exploração dos recursos abióticos. E esses seres são pouco exigentes, muito resistentes e pouco exigentes. São chamados de pioneiros. É isso que eu botei aqui com o meu garrancho, ó. Pioneiros. Também dito, porque são várias populações de espécies diferentes, a gente já tem uma comunidade. Então a gente chama de comunidade pioneira ou ESSESI. Esse é um termo que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul adora. A ESSESI de uma sucessão, e o cara,
O que é isso? É SESI. Organismos pioneiros, comunidade pioneira, que está enfrentando as adversidades maiores, são os pioneiros. Quem são? Nós podemos ter, né, dois conjuntos clássicos. Quais são os dois conjuntos? Vou botar aqui o primeiro conjunto, ó. Líquens, que são já uma interação mutualista, e os musgos, que são os vegetais terrestres mais primitivos, é um tipo de comunidade. As gramíneas formam também organismos pioneiros em outra situação. Tá? Mas sempre que tiver musgos e líquens, eu espero que ao longo do tempo as condições ambientais ali melhorem e sejam também substituídos mais tarde por gramíneos. Tá? Mas a princípio vamos botar em termos de produtores dois grupos, líquens e musgos e as gramíneas. Em termos de animais, quem é que pode chegar nesse local com facilidade, até porque voa, até porque tem grande quantidade de ovos? Os insetos, por exemplo. Tá? Então são organismos consumidores que chegam rapidamente nessa fase inicial. Tá? Então aqui, ó. Tá? Numa paisagem aqui que está sendo alterada ao longo do tempo, uma sucessão ecológica, tá? Então cada uma dessas fatias seriam épocas diferentes, no mesmo lugar. Então vejam que as etapas iniciais, uma coisa que eu tenho que ter como atenção, né? Um tipo de sucessão pode ocorrer aonde não tem nem solo, né? Ainda tem a rocha matriz aqui exposta. Então, as condições ambientais aí são as piores possíveis. Pouca água, clima rigoroso de dia e de noite, né? Então, um tipo de ocupação então muito difícil. Quem é que vai ocupar isso aqui? Ó, líquens e musgos. Tá? Depois que os líquens e musgos já conseguiram formar uma nata, né, ajudar a fazer uma erosão biológica, que a gente chama também, né, e a erosão físico-química já aconteceu, já tem um pouco de solo. Aí nós temos uma nova população, a comunidade começa a ficar mais complexa, porque daí começa a vir ervas, né, que é o caso das gramíneas. Então isso aqui são as etapas iniciais. Tá? Aqui numa foto, numa encosta, num perfil de uma estrada, né? Arrancaram o solo, estava exposto. Né? Vejam que está acontecendo uma sucessão primária aqui nesta borda de estrada, né? De uma estrada de chão batido. Então vejam aqui, ó, já tem líquens ocupando a superfície do solo, esses esbranquiçados. Já temos musgos aqui embaixo, esses verdinhos, bem verde aqui embaixo. Musgos, e até algumas gramíneas que até estão secas aqui, né? Outros arbustozinhos. Então isso aqui é uma sucessão primária, ou seja, a ocupação de vida onde tem vazio, né? Eu tenho uma expressão que eu repito, que eu já li num livro: a vida odeia vazio. A vida sempre ocupa espaços que estão disponíveis, né? Então desbarrancou, né? O cara, quando passou a máquina ali abrindo uma estrada, né? O solo ficou exposto, não tem nenhum vegetal, não tem nada. Sucessão já começou. Né? Então ali nós temos os organismos pioneiros. Tá? Próximo, nós temos uma etapa. Se a etapa inicial é muito árdua, as etapas intermediárias, né, ao passar do tempo, novos e alterações que ocorrem com novos participantes vai facilitando a vida dos que vão vindo. Então, os primeiros organismos acumularam biomassa ali. Então eu já tenho retenção de umidade, já tenho alguns nutrientes mais fáceis, né? A produção primária líquida, que era muito alta no início, né?
agora começa a decrescer um pouquinho porque está virando tudo material orgânico, né? Está começando a diversificar o número de indivíduos, né, das populações, né, que está no local. Então está tudo virando material orgânico, né? O que era produção primária no início está tudo virando material orgânico. É o que a gente chama de fase intermediária, série ou séries, tá? Então passamos, vejam, para uma etapa que o solo está mais profundo, muito mais nutrientes, muito mais biomassa. Então grande parte da produtividade primária líquida, que era potencial, agora está virando tudo matéria viva. Está virando indivíduos, populações. Está aumentando a diversidade. Está aumentando o número de nichos, número de hábitats. Então, etapas intermediárias. Pode-se passar um tempo muito longo, né, nessas etapas intermediárias. Até atingir o quê? Qual é a missão? A missão é explorar o máximo de recursos, ter a maior biodiversidade possível. A carga biótica máxima de todas as populações. Aí estaríamos em homeostase, né? Estamos em homeostase, em equilíbrio entre todos. A teia alimentar está completa, né? Então é o máximo de biodiversidade. A gente chama isso aí de clímax. Então, a próxima etapa é clímax. Então, temos 3 fases em todas as sucessões. Excese, etapas serais e clímax, né? Essa fase final não é um final tipo assim, nada mais vai acontecer. Não. Essa etapa final é do processo de sucessão. É o que a gente atinge, o equilíbrio, né? Na verdade, ela continua sofrendo pequenas modificações, né? Ela tem uma homeostase de se manter regular. Ela tem uma capacidade dinâmica. Pequenas alterações ela absorve. Grandes alterações na comunidade, aí ela volta para as etapas anteriores. Intermediárias, ou se for um evento arrasador, uma grande queimada, ela pode voltar para estágios pioneiros, as primeiras comunidades, né? Daí tem que começar tudo de novo. Então, nesse momento, eu tenho o máximo de exploração. Vejam, né? Verifica-se grande quantidade, o máximo de biomas e de biomassa que nós temos, diversidade biológica, porque temos muitos nichos, e aí vem a expressão maior biodiversidade, né? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, né, o contraste. Uma comunidade em clímax, uma pequena comunidade em clímax, óbvio que ela já está sendo perturbada. Como perturbada? Vocês estão vendo nesse campo, né, na frente da imagem e lá né, na continuidade, naqueles morros, né, acima ali, vocês estão vendo que, mas uma vegetação bem diferente. Não, é que o cara explorou a madeira, né, desse local e fez uma retirada de vegetação, né? Então aqui vai começar uma sucessão, né, em estágios intermediários e lá também, né? Então, da onde é que é esse clímax aqui? Isso aqui é a famosa floresta ombrófila mista, né? Ou floresta, né, de sombras. Ela é muito escura internamente. Mista por quê? Porque tem araucária. É aqui da região serrana do Rio Grande do Sul, né? Atinge Santa Catarina, atinge também parte do relevo, né, do Planalto Central, a questão ali de Curitiba, chega até São Paulo, né, na Serra Paulista. Esse tipo de ocorrência. Mas, óbvio que como é uma vegetação que está mais adaptada ao frio, né, nós temos, então, mais em regiões, né, de Planalto, né? Esse é um clímax mais de Planalto, tá? Então houve uma alteração aqui
né? Então vai começar novamente uma sucessão nessas duas áreas se o cara não continuar fazendo alterações, impedindo a comunidade clímax. Tá? Bueno, conceitos articulados importantes que eu tenho que saber porque são características ao longo da sucessão que vão se alterando. Tá? O que é uma produtividade bruta e o que é a produtividade líquida? Produtividade bruta, total de matéria orgânica produzida, pelo primeiro nível trófico, pelos produtores. Tudo isso fica à disposição para o próximo nível trófico, que é os consumidores? Não. Porque os vegetais gastam parte da sua produção no seu metabolismo. A gente chama isso de respiração. Então tem um débito. A produtividade primária líquida é o corpo do vegetal. Então, isto está à disposição do próximo nível trófico. Tá? Isso é que está à disposição do próximo nível trófico. Então, um dos conceitos aí importantes para a gente fazer o estudo das variações, né, de alguns elementos ao longo das sucessões é a produtividade. Tá? Então vejam aqui uma articulação de algumas alterações que ocorrem em uma determinada paisagem e nas três fases: comunidade pioneira, cerais e clímax. Vejam primeiro, observem nessa parte superior do desenho o que acontece com as condições ambientais do local e a complexidade estrutural e funcional do ecossistema. Vamos primeiro às condições ambientais. Aqui, pioneiro, temperaturas extremas, né? De noite, muito frio, de dia, muito quente. Um pouco de umidade pode ficar à noite, mas durante o dia, praticamente nenhuma umidade. Condições ambientais aqui. A própria vegetação e os organismos que vivem no clímax mantêm uma temperatura média, justamente porque ciclam muito a água. Lembra daquele ciclo grande da água, né, que passa pelo interior dos seres vivos, compõe os seres vivos? Então aqui o clima é mais estável. Tá? Então as condições não variam muito. Isso é benéfico para os seres vivos que vivem ali no clímax. Agora a complexidade. A complexidade de vida aqui é mínima. Complexidade de vida aqui é máxima exploração. Tá? Então vejam que aqui embaixo inclusive tem, né, um conjunto de fatores sendo proposto. O substrato é aberto, né? As rochas estão expostas, os organismos pioneiros fazem alteração no local, colocando mais à disposição material orgânico. Esse material orgânico atrai água, fica mais água disposta então na superfície junto a esse material orgânico, e esse material orgânico pode ser os nutrientes para uma outra comunidade. Então novos organismos são atraídos, que também alteram o ambiente, começam a produzir solo, né? Cria-se novos nichos, novos hábitats em direção ao clima, até o clímax ter uma estabilidade nessas alterações. Né? Então as alterações continuam acontecendo no clímax? Sim, mas agora em menor proporção. Elas estão mais estáveis. Né? Estáveis. Essa é a ideia que nós